Saudações, meus amigos concurseiros, professor Ari aqui, o brabo da redação. Eu quero falar hoje com vocês sobre o concurso da Polícia Militar do estado de Santa Catarina. Sem dúvida, o melhor estado do Brasil, o estado mais tranquilo, o estado menos violento, o estado com as praias mais bonitas do Brasil. Eu moro em Santa Catarina, sou suspeito para falar, tá? Mas, na minha opinião, é o melhor estado para se viver hoje e, excelente oportunidade para você morar num estado muito tranquilo. Você vai poder criar os seus filhos com tranquilidade, você vai poder viajar, vai poder descansar, ter uma qualidade de vida acima da média. Então, eu quero falar hoje com você sobre redação, sobre prova discursiva, a importância dessa prova discursiva no seu concurso da PM Santa Catarina. Quanto que você que vai fazer a prova de soldado, e esse vídeo é focado na prova de soldado, tá? Precisa tomar consciência de o quanto a redação vai ser importante no cômputo final, quanto que ela pode fazer a diferença entre você estar dentro das vagas ou estar fora das vagas, ou estar numa posição ruim, ou ter que esperar 2 anos, 3 anos para ser chamado porque ficou numa posição ruim, e ao contrário de quem fez uma excelente redação, tá lá nas cabeças, já ser chamado de primeira, já está trabalhando, enfim. Galera, sejam muito bem-vindos. Se você não me conhece ainda, dá o like no vídeo, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, porque eu vou entregar muito conteúdo durante esses meses de preparação para PM Santa Catarina. Vamos lá, falar sobre redação, foco no conteúdo. Esse aqui que está em cima aqui, é o meu site, lá tem cursos, tem um curso inclusive direcionado, 100% focado na PM Santa Catarina. Vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui na tela. Eu vou analisar com vocês hoje 3 aspectos aqui. Deixa eu só diminuir aqui para ficar melhor para vocês. 3 aspectos fundamentais, tá, dessa prova, que é essencial de verdade e você precisa saber. A redação, tá, dessa prova é Banca Sebrasp, uma banca muito sui generis, isso que eu tenho para dizer para vocês. A Banca Sebrasp é muito específica. Então, se você se prepara para redação de Enem, se você se prepara para redação do tipo dissertativo argumentativo, você precisa tomar uma certa cautela. Se você está acostumado com as bancas, sei lá, Fundatec, Sesgran Rio, FGV, FCC, a OCP, você precisa ter um olhar muito específico agora. Porque a redação da Banca Sebrasp é completamente diferente de tudo que você já viu. Então, se você nunca fez redação da Banca Sebrasp, se você nunca estudou 100% direcionado para essa banca, você precisa, a partir de agora, tomar a consciência de que eu preciso entender o que a Banca Sebrasp quer. Qual é o perfil da Banca Sebrasp, tá? Claro, isso aqui eu explico melhor lá dentro dos meus cursos. Tem umas 4 aulas só pau na Banca Sebrasp, específico mesmo ali, tá? Mas eu vou te mostrar hoje mais ou menos qual é o direcionamento que você deve tomar, beleza? Redação Banca Sebrasp, preciso pensar sempre no tipo textual primeiro. Qual é o tipo textual, a tipologia textual adotada pela Banca Sebrasp? Lá no edital, dentre outras, informações, a banca fala que o texto será dissertativo. Ela não especifica se será um texto dissertativo argumentativo ou um texto expositivo. Então, a primeira informação que você precisa tomar e entender agora em relação à Banca Sebrasp é de que a banca adota a tipologia híbrida. O que é uma tipologia híbrida? É uma mistura, ou seja, ela adota os 2 tipos textuais. O tipo textual dissertativo expositivo, e aí você coloca um parênteses. A regra da Banca Sebrasp é adotar a tipologia textual dissertativa expositiva. E também ela adota em várias oportunidades, e inclusive junto com a tipologia expositiva, características de um texto dissertativo argumentativo. Claro, aqui é uma aula só de análise, eu não tenho como aprofundar nisso aqui. Lá nos meus cursos eu aprofundo muito isso aqui. Mas você precisa entender que o texto expositivo é um texto em que eu apenas informo, é um texto informativo. Eu não tenho uma opinião num texto expositivo, eu não tenho que demonstrar a minha opinião. Eu tenho apenas que expor ideias, ou seja, eu preciso mostrar para a banca o quanto eu sei em relação a determinado tema ou em determinado aspecto. O quanto eu sei de dados, o quanto eu sei de exemplos, o quanto eu sei de informações sobre aquele tema.
Já o texto argumentativo, ao contrário do expositivo, diz respeito à minha opinião em relação ao tema ou que está sendo perguntado. Percebe a diferença? No texto expositivo, eu não tenho opinião, é apenas o quanto eu sei em relação ao tema. Já no texto argumentativo é a minha opinião. Aqui é a minha opinião. Qual é a sua opinião em relação ao tema? E mais ainda, para defender a sua opinião, você precisa, claro, trazer elementos expositivos, que são dados, repertórios, enfim. Então, eu tenho um texto híbrido. Por isso que lá no meu curso, eu recomendo que você, antes de assistir às aulas de aprofundamento do Sebrasp, que são cerca de 4 aulas, é recomendável, muito recomendável, que vocês assistam às aulas de texto argumentativo, vocês entendam como argumentar. Como essa coisa toda da argumentação. Porque já vi recentemente em provas de polícia, a banca traz metade da redação argumentativa e metade expositiva. Você precisa entender essas características para escrever bem. Então, se você quer garantir, cara, esses 10 pontos na redação da PM Santa Catarina, você precisa ir jogar o jogo dos grandes, o jogo dos feras, o jogo de quem realmente é aprovado. E não o jogo da ralé, da galera que só faz a prova lá, que se inscreve, que vai fazer a prova de qualquer jeito. Não, esse jogo aí é o jogo de quem não passa. Você precisa ser o dominador de redação e não o ignorador de redação. O ignorador de redação é aquela pessoa que nem sabe que está errando, porque não tem um professor que corrija a redação dele. A pessoa que acha que vai cair do céu, acha que no dia da prova sai. A pessoa que sai lendo notícias aleatórias na internet e não aprende nada. Que decora dados, decora frases prontas e quando chega no dia da prova não sabe escrever. Porque ele só decorou as coisas, ele não aprendeu a desenvolver. Então, outra informação muito importante na banca Sebrasp, que a torna muito, muito singular, é a redação não tem introdução e não tem conclusão nos moldes tradicionais que vocês conhecem aí. Tá? Nos moldes tradicionais do Enem, por exemplo, que você precisa trazer uma introdução com tese, com argumentos, com repertório e conclusão retomando ali esses elementos e trazendo uma intervenção. Não é assim, a banca Sebrasp não é assim definitivamente. Você não precisa colocar introdução e nem conclusão. A conclusão da redação do Enem é basicamente a abordagem do último item, né? A banca Sebrasp, ela tem lá, ela traz uma redação com roteiro. O que é um roteiro? Ela traz o tema e um roteiro de itens que devem ser necessariamente abordados. Então ela traz lá às vezes 2 itens, 3 itens, 4 itens, isso vai depender da prova, né? E o edital não especifica quantos itens vão ser. Mas ela traz, por exemplo, 3 itens. O último item é o último parágrafo do texto. Tá? O primeiro parágrafo é o primeiro item. Então, não é que é proibido, você pode trazer uma introdução, mas isso não vai trazer nem aumentar sua pontuação nem diminuir sua pontuação. Na verdade, ela pode até diminuir, porque se você faz uma introdução, né, se essa introdução não responder o primeiro item, tá, você naturalmente vai perder espaço ali que você poderia utilizar para responder os itens. Enfim, eu acredito muito que o custo-benefício da introdução não é muito bom. Então, não faça introdução à redação do Sebrasp, tá bom? Foco nos aspectos informados pela banca. Então, a banca traz lá tema e aspectos. É o roteiro que eu falei. Ela traz aspectos e ela já te dá o caminho. Olha, eu quero que você escreva sobre isto aqui. O tema é este. Então, eu trago lá o tema, que é algo mais genérico. Mas dentro desse tema, eu preciso que você escreva exatamente sobre isso que está aqui. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. Olha só esse exemplo aqui cobrado numa prova recente de uma prova policial. Foi uma prova da Polícia Civil da Paraíba, banca Sebrasp. Olha só, a banca... E é interessante dizer, né, já adiantando aqui o próximo tópico, que é a parte de temas, tá? A banca trouxe lá no edital da PM Santa Catarina que o tema da redação será sobre ordem pública, né? Ela traz lá uma ementa explicando o que é essa ordem pública, do que se trata essa ordem pública. E ela fala lá, tema de segurança pública, sociedade, a atividade da polícia, enfim. Veja só, a banca Sebrasp, ela tem uma tradição de trazer, de fato, temas de segurança pública, mas ela sempre conecta o tema de segurança pública com uma questão social mais abrangente. Então, por exemplo, mulheres, feminicídio, a violência contra a mulher. Então, ela sempre traz, dentro do tema violência contra a mulher, ela aborda lá presente aspectos históricos da violência contra a mulher.
Então o candidato precisa vencer um pouco essa visão limitada da segurança pública e encaixar pensamentos e ideias sobre a história do Brasil, o patriarcado, a histórica submissão da mulher em relação ao homem no Brasil, a desigualdade entre gêneros. Então você precisa ter uma visão mais abrangente. Por exemplo, a Banca Sebrae trouxe recentemente, uma prova recente, agora, semana passada, há 2 semanas, sobre segurança pública e LGBTs. Assim, ó, a violência contra pessoas do grupo LGBTQIA+. Então, como combater a violência contra o público LGBTQIA+. Consegue entender que por mais que o tema seja de ordem pública, a banca tem esse perfil de trazer o tema de segurança pública, mas também uma visão mais abrangente do mundo, da sociedade. Então ela traz lá questões sobre minorias, pessoas com deficiências, enfim, questões que realmente atravessam a questão da segurança pública. Ok, é sobre ordem pública, sim, mas a polícia militar tem um papel democrático e de respeito aos direitos humanos. Então a Banca Sebrae tem esse perfil mais progressista, mais inclinado para a esquerda, e você deve observar isso, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, ela traz, ó, conecta fake news com segurança pública. Ela conectou um tema, tem 2 temas, fake news e segurança pública. Então ela traz um tema mais abrangente e um tema de segurança pública, né? É possível coibir a disseminação de fake news? Então o tema da redação é uma pergunta. E o próprio tema traz uma pergunta que deve estar respondida na redação. Então, em algum momento da sua redação, isso eu explico melhor lá nos cursos, qual o melhor lugar para fazer isso, tá? Em algum momento, essa pergunta deve estar respondida lá. É possível coibir a disseminação de fake news? Então, quando a banca te faz uma pergunta, ela quer uma resposta argumentativa, ou seja, ela quer o teu ponto de vista. Percebe uma característica de um texto argumentativo na Banca Sebrae? Como é que os textos argumentativos vêm? Então, a pergunta deve estar respondida a partir do seu ponto de vista. Então, aí a banca traz aqui, ó, aspectos 1, 2 e 3. 1. O acesso à informação na atualidade. Ó, aqui é expositivo. Ela não está pedindo a tua opinião. Ela está pedindo para você mostrar o que sabe, o que você sabe em relação ao acesso à informação na atualidade. E você tinha que, ó, falar sobre a questão da liberdade de expressão, de certa forma, o uso da informação como instrumento de manipulação e desinformação. Essa era a perspectiva, tá? Aí 2, ó, as fake news na sociedade, 2 pontos. Impactos na segurança pública. 3, o papel da polícia frente às fake news. Consegue entender como você precisa estudar a redação? Porque por mais que você soubesse, né, ali falar tudo sobre fake news, eu tenho todos os dados sobre fake news, eu sei 3 citações de frases de autores sobre fake news, eu sei citar, mas na hora de escrever, meu amigo, você precisa ter a prática, a experiência, o tino. Você precisa ter aquela experiência de quem treinou redação e quem enviou a redação para um corretor especialista avaliar. Dizer, olha, isso aqui tá certo, tá errado, esse é o caminho, esse não é o melhor caminho. Porque no dia da prova você vai precisar dessa tranquilidade, mas só quem tem tranquilidade é quem fez o processo, quem estudou, tá? Então, é só para te mostrar o tal do roteiro, os aspectos, olha, 1, 2, 3. Se, de alguma forma, você omitir um dos aspectos, né, você vai tirar nota proporcional àquele aspecto que foi omitido. Por exemplo, se você aborda só o item 1 e 2 e esquece de falar sobre o 3, você vai tirar no máximo aí 10 pontos. No caso aqui dessa redação que valia mais de 10 pontos, né? Valia 15, né? Valia 15 pontos. Porque o 075 aí é em relação à apresentação da redação, que é um aspecto mais específico lá. Mas beleza. Outro exemplo aqui, ó. A banca, inclusive, ela tem vários arranjos, né? Ela tem vários arranjos de estruturas de redação. Por exemplo, aqui, ó. A banca traz um tema que é o seguinte, ó, um tema recente, inclusive. Aqui ela não trouxe aquela frase temática lá em negrito, em caixa alta, né? Que, como eu mostrei lá no outro tema. Mas ela traz aqui, ó, tendo os textos motivadores. Deixa eu botar aqui maior para vocês. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da fonte. Vou encaixar aqui. Tendo os textos motivadores, tendo os textos anteriores como motivadores, redige um texto dissertativo acerca da responsabilidade policial na garantia dos direitos humanos.
Olha aí, ó. Apresentando ações de segurança pública que possam minimizar as práticas que reproduzem as violências estruturais históricas brasileiras. Olha aí, como a banca na prova de polícia, esse tema foi na prova da Polícia Militar, se eu não me engano, qual foi a prova da Polícia Militar? Foi da Alagoas, se eu não me engano. Mas enfim, ela sempre traz o tema de segurança pública, mas ela sempre puxa para alguma questão social. Então, ó, atividade policial, direitos humanos, responsabilidade policial e direitos humanos. Ó, ações de segurança pública que possam minimizar as práticas que reproduzem as violências estruturais históricas brasileiras. Então aqui a polícia tá, a Banca Sebrae está fazendo até uma crítica à atividade policial de certa forma, na medida em que violências estruturais são essas? Então é o racismo, como a polícia ela reproduz de alguma forma, aqui como está trazido, como possivelmente a polícia talvez reproduza racismo nas suas ações. Quando ela escolhe alguém pela sua cor, ela escolhe abordar alguém pela sua cor, pelo jeito que ela se veste. Entendeu? Como ela aborda um e aborda outro de acordo com a sua condição estrutural. Isso é uma violência estrutural histórica. Então, por mais que a prova seja da polícia, a banca não vai se furtar de trazer questões sociais subjacentes. Fique tranquilo, mas é porque minha prova é da polícia, a banca não pode questionar a atividade da polícia. Claro que pode. Pode questionar sim, aqui, ó. Ela está questionando isso. Então, eu quero que você se atente a essas questões, porque a Banca Sebrae é muito progressista, tá? Como eu já falei antes, né, o tema será sobre a ementa lá de conhecimentos específicos, né, relacionados à ordem pública. Inclusive lá no edital tem assim, ó, ordem pública, e ela fala apenas para a prova discursiva. Então você tem que olhar ali o que é o tema, tá? Pode cair qualquer coisa dali de dentro e é muito abrangente, enfim. Para terminar aqui, ó, a estrutura da prova, você vai ter aí no máximo os 10 pontos. Só para te lembrar, cara, a português e redação são as matérias que têm mais pontos nessa prova, são 10 pontos. Então, ó, se você for bem em português e redação, você já vai ter 20 pontos. Você gabaritar, cara, se você gabaritar português e redação, você já vai ter 20 pontos garantidos. Por exemplo, lá no meu curso tem um módulo com 100 questões comentadas da Banca Sebrasp. Então você já vai ter condições de melhorar seu desempenho também em português. Eu te dou como bônus essas questões comentadas de gramática do Sebrasp, divididas por assunto. Então, eu tô te dando aí um curso só, né? Um curso só, 20 pontos da prova, 10 de português e 10 de redação. Então, as outras matérias têm lá 8 pontos, para você entender a importância da redação, né? Como que a redação é importante. Outra coisa, você precisa fazer pelo menos 50% dos pontos. Ou seja, se você fizer menos de 5 pontos na redação, você está automaticamente eliminado do concurso. Professor, então eu vou trabalhar, vou estudar só para fazer os 5 pontos. Cuidado, meu amigo. Quem faz só o mínimo perde a oportunidade de ganhar muitas posições. Cara, se você fizer, por exemplo, uma prova concorrida como essa, né? Pau a pau. E assim, se você olhar o conteúdo programático, não é um conteúdo programático impossível de vencer. É o tipo de prova que dá para passar, cara. Só dá para passar com a nota alta, porque o conteúdo programático não é muito extenso. E aí você vai lá e faz 7 pontos na redação. Cara, se você faz 7 pontos, você fica lá na posição 780. Agora, o cara que faz a mesma nota que você na objetiva, mas faz 9,5 na redação, 9,80 na redação. Enquanto você está lá em 780, a mesma nota da prova objetiva, ele está lá em 320, porque ele fez 2,80 pontos a mais que você. 2 pontos fazem total diferença num concurso como esse, eu te garanto. Eu vim morar em Santa Catarina por causa disso, porque eu passei no concurso e lá eu gabaritei a redação. Eram 2 redações, eu gabaritei as 2. E eu fiz menos pontos que os meus concorrentes. Menos pontos que eles. Mas, como eu fiz 10 nas 2 redações, eu fui o único a fazer 10 nas 2 redações desse concurso, eu passei esses caras e fiquei em primeiro e vim morar em Santa Catarina. Então, eu vim morar em Santa Catarina graças à redação. Então, ó, aspectos gramaticais terão pouca relevância no cômputo final. Então, para você que tem muita dificuldade em gramática, nessa prova em especial, o peso do erro gramatical é muito pequeno. Então, claro, você tem que cuidar da gramática, você não pode cometer muitos erros. Mas,
isso não vai trazer uma perda tão elevada de pontos como em outros concursos em que um erro gramatical tem uma penalização muito maior. Tá bom? Então a redação também tem até 30 linhas. E é isso, galera. Meu site está aqui, www.minhadiscursivo.com. Temos aí um curso 100% focado. As correções são 100% focadas. São 5 correções até a data da prova. Tem teoria focada no Sebrasp. Tem temas comentados sobre ordem pública. Tem um curso de português. Tem um e-book lá com 50 modelos de redação corrigidos de acordo com o Sebrasp. Então é isso. Espero que a gente possa se encontrar em breve aqui em Santa Catarina, tá? Que se você é de outro estado, vem para cá, vale muito a pena, é um estado abençoado. Eu não saio daqui mais para qualquer lugar do Brasil. Aqui é meu lugar. Já moro aqui há 4 anos, Santa Catarina me recebeu de braços abertos, eu sou muito grato. As pessoas aqui são muito legais, as praias são limpas, o estado é seguro, as estradas são razoavelmente boas, não tem violência, é muito, muito tranquilo. Você pode andar à noite com o celular na mão, ninguém vai te assaltar, é muito raro isso acontecer aqui. Então, sou muito feliz aqui, quero que você também seja feliz aqui. Um forte abraço, valeu, segue o brabo e conheça os meus cursos. Um abraço.